E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala tá trazendo mais um vídeo comentado para vocês, pessoal, aqui no canal Tato Futs, o seu canal de futebol na internet, pessoal. E hoje pra gente falar um pouquinho a respeito da história do cracaço de bola Denner, que fez grande sucesso na década de 80 e 90, mas que infelizmente nos deixou de maneira precoce, tá? E para muitos era um dos grandes nomes do futebol brasileiro na época, tá certo? Bom, antes de entrarmos no vídeo de hoje, peço muita ajuda de todos para deixar o like, a inscrição no canal e não se esqueçam também de se inscrever ou de me seguir nas outras redes sociais aqui abaixo desse vídeo, tá certo? Bom, sem enrolação então, simbora pro vídeo de hoje. Denner Augusto de Souza, o Denner, nasceu em 2 de abril de 1971 e era de uma família humilde. E após a perda do seu pai aos 8 anos de idade, ele e seus irmãos tiveram que começar a trabalhar cedo para ajudar sua mãe. Por isso, apesar de ter entrado para as categorias de base da Portuguesa aos 11 anos de idade, em 1986 precisou sair para ajudar nas despesas de casa. Ele estava estudando de manhã, trabalhava à tarde e à noite jogava futsal pelo Cachê, defendendo o Colégio Bilac, pelo qual foi campeão de torneios intercolegiais. Denner ainda teve uma passagem breve pelo São Paulo em 1988, porém não obteve sucesso e após 2 meses no clube, retornou para casa. Ainda em 1988, aos 17 anos de idade, a jovem promessa voltou às categorias de base da Associação Portuguesa de Desportos. Não demorou muito para o técnico da equipe profissional, José Wilson, subir o jogador para a equipe principal. Durante 3 anos, treinou entre os profissionais enquanto ainda atuava pelas categorias de base do clube. Em 1990, Denner comandou a Luz até o título do Campeonato Paulista Sub-20. No ano seguinte, em 1991, Denner foi o grande destaque da Copa São Paulo de Juniores, levando além da taça de campeão pela Portuguesa, o título de melhor jogador do campeonato. Denner ainda teve direito ao gol no final contra o Grêmio, que teve o placar mais elástico de uma final de Copinha, 4-0 para a equipe paulista. Depois dos títulos da base, Denner subiu em definitivo para a categoria profissional da Portuguesa. No mesmo ano, o jogador ainda foi convocado para atuar pela primeira vez para defender a seleção brasileira. No jogo contra a Argentina, em Buenos Aires, o fenômeno Denner entrou já no fim da partida e mesmo com poucos minutos, ainda foi responsável por iniciar a jogada que levou ao 3º gol do Brasil. Denner fez parte do grupo que não conseguiu se classificar para os Jogos Olímpicos de 1992 em Barcelona. O jovem atacante se tornou grande craque da Portuguesa ainda em 1991 e fez o gol que é considerado até hoje o mais bonito da história do estádio do Canindé. O jogador atuou pela Portuguesa até 1993, quando foi emprestado para o Grêmio por 3 meses. Com 22 anos de idade, já tinha status de craque e foi na equipe tricolor que conquistou seu primeiro título como profissional, o Gauchão. No Grêmio, o atleta jogou em 28 partidas, marcando 4 gols. Após esses 3 meses de empréstimo, o Grêmio quis contratar Denner, em definitivo. Porém, o clube não tinha condições de pagar pelo seu passe naquela época. Sendo assim, o jogador retornou para a Portuguesa, onde disputou o Campeonato Brasileiro de 93, em que a equipe ficou na 9ª posição. Em suas 2 passagens pela Lusa, o atleta atuou em 101 partidas e marcou 38 gols. Já em 1994, Denner foi emprestado mais uma vez, agora para o Vasco, onde conquistou a Taça Guanabara, primeira parte do Campeonato Carioca. Ainda pelo Vasco, Denner fez uma excursão com o time pela Argentina e num amistoso contra o News Old Boys recebeu elogios, pasmem vocês, do grande Maradona, que era o craque da equipe rival, mas que fez questão de cumprimentar e elogiar o jovem atleta pelo seu talento. Pelo Vasco, Denner atuou em 17 jogos e marcou 5 gols. O último jogo do atleta foi um clássico contra o Fluminense em 17 de abril de 1994. A partida terminou empatada em 1-1 e ele acabou sendo expulso antes do fim da partida. Denner então aproveitou o fim de semana de folga em São Paulo, junto com a família, e também se reuniu com a diretoria da Portuguesa e do Stuttgart para negociar uma possível transferência. Porém, o pior acabou acontecendo. O futebol brasileiro perde a arte de Denner. O atacante do Vasco da Gama morreu hoje cedo no Rio, quando chegava de São Paulo. O acidente aconteceu à margem da Lagoa Rodrigo de Freitas, para ele a mais bela vista da cidade. Em 19 de abril de 1994,
Denner voltava de São Paulo para o Rio de Janeiro e iria se reapresentar ao Vasco para o treino da manhã. Porém, por volta das 5h15 da madrugada, já na capital carioca, o carro do atleta bateu em uma árvore na Lagoa Rodrigo de Freitas. O amigo, Otto Gomes Miranda, era quem dirigia o carro e acabou dormindo ao volante. O jogador estava dormindo no banco do passageiro e infelizmente não resistiu ao acidente. A perícia constatou que Denner estava com o banco inclinado no momento do acidente e isso acabou comprometendo a eficiência do cinto de segurança, que acabou asfixiando o jogador e permitindo que ele batesse a cabeça no teto do carro. 2 semanas após a morte do jogador, o Vasco, enfim, conquistou o tricampeonato carioca. Bom, segundo o contrato de empréstimo do jogador, o Vasco deveria ter feito um seguro de vida para o atleta durante a permanência no clube. Porém, esse seguro acabou não sendo feito e a Lusa, junto com a família do atleta, precisou entrar na justiça e só após 10 anos da morte de Denner, o clube conseguiu receber o que era devido pelo Cruz Maltino. Em relação à sua família, Denner tinha esposa e 3 filhos pequenos que tinham direito ao seguro do jogador. Porém, a esposa do atleta precisou legitimar o seu casamento, pois apesar de estar com o atleta desde os 18 anos, o casal nunca oficializou a união. A viúva e os filhos só conseguiram receber a parte que lhes era devida 13 anos após a morte do jogador. Bom, galera, e essa foi a história do grande Denner. Eu nunca ouvi jogar, mas já ouvi relatos de pessoas, vi os seus vídeos e dava para ver que era um cara realmente fora de série, que tinha tudo ainda para crescer no mundo do futebol, se não fosse a sua morte precoce. Bom, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, recomende um amigo ou uma amiga, me ajuda bastante. E não se esqueça também de me seguir nas redes sociais aqui abaixo desse vídeo, mais precisamente na descrição. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, até mais e valeu!